Capítulo 28. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel e, demais disso, fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Enom e queimou os seus filhos conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde, pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos Sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual o feriu com grande ferida. Porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais. E Zicri, varão potente de Efraim, matou a Maazéias, filho do rei, e a Azricão, o mordomo, e a Elcana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com uma raiva tal, que chegou até aos céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos aqueles entre os quais há culpas contra o Senhor, vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Meslimote, e Jeezequias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, se levantaram contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa, e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e os vestiram e os calçaram e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos e os levaram a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo, o rei Acás mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem. Além disso, também os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da Campina e do sul de Judá, e tomaram Bet-Semes, e Aijalon, e Gederote, e Socó, e os lugares da sua jurisdição, e Timna, e os lugares da sua jurisdição, e Ginzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque Acás desviara a Judá, que de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu. Porque Acás tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e a deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás. Porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: Visto que os deuses dos reis da Assíria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém eles foram a sua ruína e de todo o Israel.
E ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, e os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. O resto, pois, de seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar.